enfermagem! Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast de Minas Gerais. Eu sou Ana Carolina Silva. E eu sou Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o nosso Enfermagem Pode. A enfermagem pode, gente, vocês sabem disso. Tudo. E hoje, né, Socorro, nós estamos aqui para fazer uma gravação sobre um assunto muito especial. E para falar sobre um assunto tão especial e esperado como esse, com certeza nós temos que ter convidados muito especiais, não é, Socorro? Sim, mas antes de trazer esse convidado, eu vou mais uma vez convidar vocês para seguir as redes sociais do Corém, para dar like nas nossas questões do Enfermagem Pode, @Enfermagem Pode é o nosso Instagram. @Corém é o nosso Instagram institucional. E eu quero lembrar mais uma vez, viu, Ana Carolina, que nós hoje estamos com a nossa inteligência artificial em serviço da nossa comunidade de enfermeiros, técnicos e auxiliares. A nossa assistente virtual, a Cora do Corém, está com você 24 horas, de segunda a segunda. Basta você salvar o número do Corém no seu celular, 031-3238-7500, e você terá o Corém na palma da mão, num bate-papo humanizado e inteligente através do nosso WhatsApp. Venha com a Cora, venha com o Corém. E agora vamos voltar para o nosso podcast. Sim. E sim, né? Depois que vocês já estão aí, ó, antenados em tudo que acontece na enfermagem, seguindo o Corém nas nossas redes sociais, hoje nós temos um assunto muito especial para conversar aqui. Mas nós não temos só um convidado a mais, né, Socorro? Nós temos mais um participante especial aqui conosco. Eu vou de cara falar quem está aqui conosco. Gente, esse cara que eu aprendi a admirar, Dr. Fábio Maia, está aqui com a gente hoje. Seja muito bem. Aquele que faz a caravana do Cristo, aquele que tem ficado do lado da enfermagem, buscando, através da interlocução com gestores municipais, com os entes federados, fazer com que o recurso complementar realmente se estabeleça e chegue até o gestor municipal ou estadual. Nós vamos falar sobre isso, mas também nós estamos aqui com o nosso diretor, conselheiro, primeiro secretário do Corém, Lucas Tavares. Eu estou errando, hein, Lucas? Já logo no nome do Lucas. Mas é assim mesmo, né? Porque Lucas tem lá de Choflotone. E aí, Lucas? A gente está aqui hoje com a enfermagem mineira para discutir esse assunto tão importante, tão relevante para toda a nossa classe. Que te preocupa muito, né, Lucas? Lucas é muito incomodado com isso e tá certo. Bem, mas vamos embora começar? Bora começar, Socorro. Bem, posso chamar de Fábio Maia? Com certeza, fica à vontade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, e a enfermagem também gostaria, quem é o Fábio Maia e como você iniciou sua carreira no Ministério da Saúde? Na verdade, Socorro, primeiro eu queria agradecer a vocês aqui, né, que fazem um podcast. É muito importante esse diálogo para que a gente possa cada vez mais entender, compreender as realidades dos trabalhadores, das trabalhadoras pelo Brasil afora. E é importante justamente isso, pelo alcance que vocês têm, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui no Corém de Minas Gerais. Nós nos conhecemos em Brasília, né, numa reunião que naquele momento, Socorro, você lembra bem, ainda era uma reunião. Eu vou contar, muitas gente. Perguntas, enfim. Vocês nem imaginam. Eu participo da gestão pública há um certo tempo. Há mais de 20 anos que eu estou na gestão pública. Eu ocupei vários cargos na Paraíba, particularmente também na minha cidade. Eu fui secretário estadual de planejamento, chefe de gabinete do governador, fui secretário de interiorização, enfim, tem um acúmulo dentro da gestão pública. Eu sou professor de matemática por formação, sou matemático por formação e também venho do movimento sindical. Então, dentro daquilo que o Ministério da Saúde, quando criou a Coordenação Geral de Políticas Remuneratórias, tinha um perfil, tinha uma perspectiva de ter um perfil de alguém que tivesse uma larga experiência em gestão pública, né, para que com essa expertise pudesse exercer a função, ao mesmo tempo também compreendendo e entendendo quais são as relações de trabalho que tem dentro dessa realidade pelo Brasil afora. Você sabe que é muito complexo. Quando a gente, por exemplo, se debruça sobre o SUS, a gente percebe e entende cada vez mais que você tem uma multiplicidade de modelos de gestão em cada estado. Minas Gerais não é diferente. E, ao mesmo tempo, isso termina impactando, não é, numa diversidade de contratos de trabalho. Isso faz com que você tenha que ter um grande conhecimento ou entendimento um pouco da legislação. Então, dentro do acúmulo que eu tinha, houve essa criação dessa coordenação geral, né, recebi o convite, participei de uma entrevista e aí terminei
né, aceitando esse convite. O Ministério entendeu que eu tinha esse perfil dentro dessas características que se buscava para alguém dentro disso. E aí, estamos aí, já vai completar um ano, né? Eu comecei em setembro do ano passado, efetivamente em setembro, ainda era os primórdios, digamos assim, né? Para você ter ideia, quando eu cheguei, a gente tinha já a cartilha número 1, a primeira edição. Aí já foi sob minha responsabilidade a cartilha segunda edição. Nós já fizemos aqui, só coloquei aqui pessoal, né? A cartilha, acho que pega aí a câmera. Essa aqui já é a terceira edição que nós estamos fazendo. Se houver necessidade, faremos mais. Mas justamente nessa lógica, né? E nessa ótica, tentando compreender cada vez mais quais são as relações, porque o objetivo do Ministério da Saúde, né, é que a gente possa, de fato, haver a efetivação, a implementação do piso da enfermagem via, neste caso específico, assistência financeira complementar. Então é isso, minha formação é essa. Eu sou mestrando em matemática também, tenho especialização dentro da área de educação na matemática e mestrando agora, quando eu vim para Brasília, terminei me incorporando ao mestrado na Universidade Federal de Goiás. Estou lá também fazendo isso, Legal. dentro dessas possibilidades, dessa perspectiva, mas sempre aprendendo. É um desafio grande, porque quando você não vem, de certo modo, dentro da área específica, né, é um desafio grande que você tem que se debruçar sobre a legislação, tentar entender, e acho que a gente tem tentado cumprir esse papel, né, fazendo com que a gente possa avançar cada vez mais. E está fazendo. Conseguindo, né? Agora, gente, eu vou ter que contar essa história Agora de eu conta. conhecer o Fábio. Eu cheguei no Ministério, né, da Saúde, eu tinha pedido uma pauta, porque estava no auge daquela discussão toda, e faltava gente para chegar, a gente estava numa sala com a mesa, toda hora chegava alguém, e todo mundo, e eu assim, né, esperando que chegasse aquela pessoa que fosse me dar o sinal. E aí começamos, aí chegou alguém, daqui a pouco o Fábio chegou e sentou assim. Eu estava aqui, ele sentou ali, quase na minha frente, ficamos assim. E a gente estava num papo e eu questionando a competência dos gestores municipais. Aí eu falei, gente, mas eu se fosse o Ministério da Saúde, eu dava um jeito de dar uma aula para esse pessoal capacitar, que eles estão criando problema demais para a enfermagem. Aí o Fábio, com esse jeito dele, com esse sotaque, né, da Paraíba maravilhoso, me questionou. E eu falei, mas o que esse cara, o que ele pensa? Me questionando e eu estou falando com ele. Aí nós ficamos num debate, mas eu não sabia quem era o Fábio. Aí a pouco chegou, e não lembro mais quem que chegou, sentou também. Aí ele apresentou o Fábio. Eu falei, nossa senhora, eu já de cara debatendo com o Fábio, ainda chata, né? Eu estava chata aquele dia. Na verdade, não era chato, você estava defendendo seu ponto de vista, né? E às vezes, quem é igual a nós, que tem uma forma muito incisiva de defender o seu ponto de vista, né? Às vezes pode ser, digamos assim, interpretado de forma equivocada. Aí eu falei assim, comecei mal. Eu comecei, mas depois eu contava isso. Falei, gente, é o cara que eu vou precisar dialogar com ele. Qual foi a primeira impressão, com um né? debate Como é que bobo, né? foi? Ainda eu queria continuar o debate, mas foi assim que eu tive a oportunidade de conhecer e sou muito feliz de ter hoje essa oportunidade que você está aqui dialogar com você. E aí, o que me deixa assim também curiosa é o seguinte: você recebeu um desafio. Eu sou muito espiritualizada e eu acho que Deus faz umas mexidas, ou quem a gente acredita, essa força maior, de colocar pessoas chaves para resolver grandes problemas. Eu quero te perguntar como você recebeu esse desafio, que eu acredito ser uma missão, que a enfermagem precisa dessa interlocução, na equipe que seria responsável pelo recurso complementar. Como é que foi, assim, qual foi o seu sentimento? Você tinha noção da dimensão disso tudo? Eu costumo usar uma palavra, se me permite aqui, até porque na Paraíba é muito normal, né? É danado, a gente usa muito danado, danoso, enfim, e usa em vários contextos. E assim, quando eu recebi o convite, e foi de forma virtual, né? Participei da entrevista, um pouco para falar, entender um pouco qual era o processo, tudo era ainda muito incipiente, de fato. A gente agora andou meses e isso faz com que as coisas vão começando a melhorar, né? A gente tem que entender que, por exemplo, a legislação em si,
ela termina ainda está tendo discussões no Supremo, apesar de algumas eu achar que já estão encerradas, mas ainda há discussão, só agora em março, final de março, é que foram os votos publicados, totalmente o acórdão e tal. Enfim, então é uma legislação que foi publicada em 2022, aprovada, o Congresso Santos aprovou a lei, o presidente na época sancionou, mas ela terminou tendo sua eficácia só a partir de maio de 2023. E a gente está em 2024 e ainda está tendo discussões, então veja como o tema ele é complexo, não é um tema tão simples. Isso faz com que suscite muitas dúvidas. E naquele momento eu digo, eu vou. Aí recebi o convite para ir passar, acho que eram 5 dias, 4 dias em Brasília para começar a entender a dinâmica. Mas veja, era um tema inicial, com a coordenação criada, porque não existia. Então tudo era muito novo. Eu digo, eu vou, porque eu vou tentar entender se é algo que eu possa contribuir, porque eu sou muito positivo nas coisas. Se eu acho que eu não posso contribuir para alguma coisa, eu prefiro não participar, mesmo que isso traga qualquer prejuízo de ordem pessoal e de qualquer natureza. Por quê? Porque eu acho que a gente tem uma obrigação a fazer, é que se você assume o compromisso, tudo que você assumir, você tem que entender assim, meu lugar que cabe no sentido de eu contribuir, beleza, continuo, eu sigo em frente. Não dá que alguém venha e possa executar da melhor forma possível, eu acho que eu não me encaixo. E por ser de outra área, eu digo, eu vou tentar me desafiar. Eu sou uma pessoa muito movida por desafios. Eu acho que assim, o que me motiva muito é desafio. É tentar fazer alguma coisa que, de certo modo, eu acho que naquele momento não conseguia, isso vai ficar remoendo dentro da minha mente. Minha mente funciona um pouco assim, dessa forma. Eu digo, eu vou conhecer. E aí, quando terminou os cinco dias que eu voltei, fiquei participando de algumas reuniões, o tema muito incipiente, ainda tinha a questão da discussão, a primeira cartilha e muitas coisas. A gente estava naquele momento, tinha tido o primeiro repasse, que foi lá no dia 16 de agosto, a primeira portaria de 2023, a 11h35. O repasse só foi efetivado no dia 21, foi 4 parcelas, e aí era um campo com outros que ainda estava naquela discussão quais eram os tipos de vantagens que entrava. Até hoje. Até hoje a gente ainda tem isso. Enfim, estava todo naquele processo. Isso foi a de agosto, a gente já teria que fazer a portaria de setembro. Mas lógico que você sabe que a gente termina um já discutindo o outro. Porque todos os prazos são muito meio que assodados. Você tem de 1 a 15 os gestores alimentam o sistema, a gente tem 5 dias para analisar, fazer a planilha, começar a fazer a portaria, nota técnica, mandar para o gabinete da ministra para ser publicada até o dia 25 e o repasse até o último dia útil de cada mês. Tudo bem matemático. Tudo bem cronometrado, na verdade. E aí o que é que acontece? De fato, e aí eu saí de Brasília e disse, o que danado eu vim fazer aqui? Um tema que, se você olha para um lado, olha para o outro, todo mundo está com dúvida. É trabalhador, é trabalhadora, vocês do Corém tinham dúvida, os gestores com dúvida, o próprio Ministério estava fazendo perguntas, o próprio AGU estava dando alguns pareceres, o Supremo ainda não estava chegando ao fim, porque tinha saído a decisão de um ADI, mas mesmo assim teve embargo dessa ADI que só foram julgados no final do ano passado, né, até o dia 18 de dezembro. Enfim, tudo aquilo, quem é da área que tem dúvida, imagina eu, que estou chegando. Agora, o que danado eu estou fazendo aqui? Aí eu voltei para Paraíba e já para começar, eu acho que foi no meio de agosto, também nesse primeiro momento, para começar em 1º de setembro, ou foi 10 de setembro, eu não sei precisar a data, mas acredito eu que foi em setembro, o dia exatamente, eu não sei. E aí eu disse, vou votar. E votei que era para efetivar em Brasília. Veja, eu estava em Campina Grande, de certo modo, meio que tinha passado muito tempo em gestão, quer dizer, 20 anos em gestão, eu sou efetivo tanto do estado como do município, da minha cidade. Estava meio que curtindo, de certo modo, uma aposentadoria de dar um tempo antecipada e de dar um tempo das coisas que eu digo, olha, eu vim ocupando cargos, você sabe que cargos tem relação com a questão da política, né? Então a gente tem momentos que na política você está dentro da situação e momentos que está na oposição. Então faz parte do jogo, faz parte do processo. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. E nesse momento eu estava meio que no limbo, né? E aí eu disse, vou tentar continuar minhas coisas, retomar esse meu processo, eu gosto de dar aula e tal, e pensando em fazer justamente um mestrado ou fazer alguma coisa com algumas perspectivas, mas não estava ainda focado necessariamente isso. Surgiu o convite, eu voltei para Paraíba, eu disse, rapaz, eu vou, mas aí fiquei pensando, vou voltar não, isso está muito complexo, é muita dúvida, que danado eu vou fazer lá, né? Vejo o verbo danado, tá? Aí várias utilizações. Várias utilizações. Aí eu disse, danado eu vou fazer lá num tema que aí comecei a estudar. Né? E acho que algumas coisas na vida, você disse bem isso, acho que tem espiritualidade ou algumas respostas que o Criador dá pra gente de alguma forma. Eu sou uma pessoa que eu tive um momento difícil na minha vida. Eu sofri um acidente de moto, não foi causado por mim, a pessoa bateu em mim, e eu tive 54 fraturas. Lucas, eu passei um tempo para me recuperar. Eu passei um tempo para me recuperar,
né? E necessariamente, para você ter noção, eu fiz várias cirurgias, né? Hoje eu tenho 27 parafusos e 2 placas no corpo. E eu superei o meu acidente, e logicamente o apoio familiar das pessoas queridas, mas a gente começa a entender muito, a compreender a saúde, e principalmente, né? Isso de certo modo, nesse período, acho que alguma coisa despertou, que a gente consegue compreender que vocês sabem bem disso. Eu estou falando aqui no Corém, estou falando com a categoria de enfermeiras, enfermeiro, técnico, técnicos auxiliares, que é muitas vezes no sofrimento lá na cama, como eu estava com múltiplas fraturas cominutivas, né? Eu tive, para você ter noção, teve parafusos que foram colocados na minha perna para cobrir um espaço do osso que não tinha. Então eu sofria dores que eu tomava morfina, chegou um ponto que eu tive que parar de tomar morfina, que de certo modo eu estava viciado em morfina, que não já surtia efeito. E a gente tem muito consolo naquelas horas de dor, é com a equipe de enfermagem. Maria. Vocês sabem disso que eu estou dizendo. Aham. A equipe de enfermagem é que está muito próxima do paciente. O médico vem com todo respeito, tem o seu papel dentro do processo, vários médicos me ajudaram muito, mas na hora mesmo, próxima, daquele momento que eu estava lá, foi a equipe de enfermagem, foi a relação com as enfermeiras, enfermeiros, técnicos, enfim, toda a equipe de enfermagem que faz com que a gente fique mais humanizado, ou nos ajude no momento de dor e sofrimento. É óbvio que a fisioterapia também, depois, para a recuperação, aí foi outros profissionais, foi a fisioterapia, né? Meu médico ortopedista, enfim, deu uma grande contribuição. Mas naquele momento isso, e não sei por que motivo, ou talvez sei por quê, né? Eu parei um dia, quando estava nessa transição, se iria ou não, porque eu iria mudar de uma cidade para outra, de um estado para outro. Eu ia fazer uma mudança completa na minha vida. Eu me acordei e parei um tempo pensando nisso. Aí eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Se tem algum momento na vida que a gente pode tentar contribuir, alguém que contribuiu para você no momento que você mais precisava, eu vou tentar isso. Se eu não conseguir, aí, enfim, eu assumo as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, ninguém pode tudo, né? A gente sabe que a gente tem nosso limite enquanto ser humano. E mas eu vou tentar ajudar naquilo que é possível. Tentar trazer algumas respostas. Talvez até a caravana ela tenha cumprido esse papel de escutar, entender, e com o entendimento e perceber as realidades, a gente pode dar sempre respostas melhores. Porque não tem uma forma melhor de você responder quando você compreende o processo. Olha, então, Sabe? agora eu falo para você. Não foi por acaso que te colocaram. Claro. Não, você não está nesse lugar por acaso. E aí eu vou pedir para a equipe técnica colocar aquele vídeo que foi feito aqui para o Fábio entender e também o Lucas entender, que tudo que será perguntado... Volta aí só um pouquinho, volta no início. Volta a primeira imagem dele. Só tem jeito? Está aí, ó. Só voltar. Aí. Ontem eu estava lá e o tempo que eu estava lá, eu abri essa caixinha. Eu estou aqui, o que você quer perguntar? Porque eu já sabia que nós estaremos aqui. Então, a enfermagem, mas foi muita gente perguntando e eu categorizei as principais dúvidas e é sobre isso, mais ou menos, que a gente vai perguntar, vai conversar, então solta aí. Dando voz à enfermagem, né? Tá vendo? Retroativo. Aí eles perguntam, olha lá, quando não recebeu retroativo, aí mistura um pouco, né, com a rede privada, Sim. que não tem nada nesse momento. Por Me favor. ajude! Então, nós ouvimos a enfermagem, aqui representada por enfermeiros, técnicos e auxiliares, e nós construímos aqui algumas questões para que você possa responder, para que, quando os nossos inscritos acessarem o podcast, eles tenham isso como um documento, como várias pessoas, toda a sua caravana é gravada. Todo mundo posta sobre isso e a gente vai aprendendo e a gente espera contribuir para a nossa enfermagem mineira, para a enfermagem brasileira, né, Lucas? Nós temos um compromisso muito grande com esse bate-papo aqui. E vocês podem também interferir. Só uma colocação, Socorro. Quando assim, Fábio, você fala a respeito do caos, das dúvidas, a gente vê que nesse momento de dúvidas, né, que ela realmente até hoje tem muitas dúvidas de todas as áreas, em todos os contextos, as pessoas usam muito isso de acordo muito com a índole, né? As pessoas aproveitam aquilo às vezes para ajudar, mas às vezes dentro desse caos, aproveitam o caos para atrapalhar ou para não dar o direito
da enfermagem, que é o que a gente está falando aqui hoje, de ter os seus benefícios. Então, o que às vezes gera muita dúvida e que a gente sabe, às vezes, qual que é o trâmite legal, o município ou o gestor, que o Socorro colocou no início, e a questão dos gestores, por vezes, não saberem ou não querer mesmo fazer, né, a parte deles, acaba que traz um, um malefício único e exclusivamente para o profissional da enfermagem. Porque aquela dívida ou aquele repasse que não chegou na mão do enfermeiro não é transmitido para o gestor. A única pessoa que é negligenciada e que às vezes fica comprometida realmente é a enfermagem. O papel nosso, eu acho que hoje, enquanto conselho, enquanto defensor da classe, é fazer com que esse recurso que está disponível, que é um direito da enfermagem, chegue realmente na mão da enfermagem. Nem que seja, por vezes, a gente ir lá mostrando o gestor, indicando ele como tem que fazer esse trâmite. E a gente tem feito isso, né, demais, né? Muitas vezes. Eu queria aproveitar a sua fala, falando que acredita que muitas coisas não são por acaso, e a gente consegue perceber já nas suas falas que realmente não é por acaso que você assumiu esse cargo. Até pela sua fala de falar do mestrado em matemática. Até isso contribui para a questão do piso. E aí, partindo dessas questões, né, de competência e de conhecimento, eu queria aproveitar, já que a gente vai fazer várias perguntas da enfermagem, que você pudesse nos esclarecer um pouco como é que foi essa estratégia para desenvolver essas bases de cálculo. Aproveitando tanto conhecimento em matemática, nada melhor que você consiga fazer essa explicação para a nossa enfermagem. Ana, eu vou tentar fazer uma fala, me permito até um pouco mais de tempo, vou tentar condensar todo um contexto, porque acho que a gente tem que compreender, de certo modo, o contexto. Eu acho que, por exemplo, eu sempre digo isso para os gestores em reuniões com trabalhadores. Né? O Socorro bem disse, várias delas estão gravadas, participei de live, está lá disponível, e minha fala tem sido muito recorrente e muito repetitiva, porque tem que ser, já que você está informando a mesma coisa. Sim. Então tem que dizer. A gente tem dois contextos dentro da lei do piso que eu acho que vale a pena a gente sempre refletir. E acho que duas leis, elas, de certo modo, elas trazem algum comparativo para que se entenda um pouco a lei do piso. Particularmente, eu digo que é a lei da fisioterapia e terapia ocupacional e a lei do piso do magistério. Por quê? Porque tanto em uma como em outra, elas constam algo que, de certo modo, talvez por conta da falta de algum debate mais abrangente, a lei foi aprovada em 2022, todo momento que você tinha político, de divisão da sociedade, que eu não estou aqui para fazer a discussão disso, estou apenas para dizer o fato, para que a gente entenda o contexto daquele momento. Foi um avanço para a categoria, sim, mas a legislação ela deixou lacunas, fato. Não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente negar isso. E dentro dessas duas lacunas, talvez não tenha se percebido que já existiam algumas legislações que já falavam sobre essas lacunas. Por exemplo, a lei da fisioterapia e terapia ocupacional, lá tem dito que é 30 horas. Tá? Essa lei da fisioterapia e terapia está especificado lá. A jornada do profissional é de 30 horas. Veja, nem na lei da enfermagem de 86, antes da nossa Constituição, antes da lei do SUS, ela falava sobre jornada. Ela falava aquilo que vocês é quem representa, o que é escrito e habilitado em órgão de classe. No caso, o Corém, particularmente aqui Corém de Minas, para os trabalhadores e trabalhadoras aqui do território. E a outra coisa, que é legítimo também o debate, que é se entender, por exemplo, que não é piso, é teto. Eu acho que é legítimo os trabalhadores e as trabalhadoras chegarem a discutir que não é piso, é teto. Sim. Por que isso? Porque, em alguma análise, não há uma previsibilidade de reajuste. Eu estou dizendo dentro da lei, da forma que está. Sim. Tá? Se não há previsibilidade, aquele valor é um valor constante. Se é um valor constante, ele vai chegar a um ponto que vai acontecer em algum momento, não estou dizendo que é amanhã, Socorro, nem daqui a 10 dias, 20 dias, mas em algum momento vai terminar todos os profissionais acima desse valor. Então, se ele vai ser um valor que, quando se passar para cima, ele deixa de existir. Porque ele se torna a referência do passado. E esperemos que isso aconteça, inclusive. Aconteça que os profissionais recebam acima do piso, obviamente. Então não tem isso. Mas a lei do magistério tem um artigo que é danado mesmo, lembro danado de novo. Tá? Que é danado, sabe, Socorro? Que é o seguinte, ele diz assim, pode haver reajuste anual. A nossa não tem. E a nossa não tem. Veja, uma coisa simples, um artigo simples. Mas esse artigo simples, ele fez com que acontecesse duas coisas. Primeiro, ele tira a questão inconstitucional,
Porque eu não posso atrelar um piso a um índice inflacionário. Isso é inconstitucional. Sim. Tá? E eu tiro também aquilo que poderia não fazer com que a lei avançasse, que é a obrigatoriedade do reajuste. Porque lá eu digo, é possível. É possível. É possível, sim ou não. Mas veja, com esse artigo, até hoje, ano a ano, o magistério tem existe tido o reajuste. reajuste. Então, o piso do magistério ele tem sido reajustado. Então, são dois pontos que a categoria tem sempre pontuado muito. É a jornada e, ao mesmo tempo, a questão do que é teto. Tá, então esse valor está mantido. Eu, por uma questão didática, eu me permitam, quando eu falar, sempre será com relação a enfermeira e enfermeiro. Por quê? Porque o piso do técnico, do auxiliar, ele é um percentual do enfermeiro, 70% e 50%. Então eu vou sempre me falar para enfermeira e enfermeira, mas entenda também para as outras categorias. Os cálculos vão ser a partir daí. Semelhantes. Proporcionais. Né? Então, e da mesma forma, eu sempre, por uma questão também de facilitar o nosso entendimento, e para quem está aí nos assistindo, né, a questão de vou considerar uma jornada de 44 horas para não ter que fazer a proporcionalidade. Tá? O que é que acontece? Eu acho que, de certo modo, eu não vou dizer justo, porque o sentimento de justiça é um sentimento, às vezes, complexo na sua própria análise da palavra. Mas eu acredito assim, eu não acho que é devido, por exemplo, se fazer uma análise assim, o Supremo legislou. Não. O Supremo definiu o que, na minha visão, tá? Estou dando minha opinião, respeito a opinião contrária. Eu costumo dizer nas caravanas que eu não sou dono da verdade é o Criador, e nem eu sou o oráculo para ter todas as respostas. Então, né, com esses dois pontos bem definidos, né, eu acho que não é adequado isso. Por quê? Porque qual é o nosso princípio da nossa justiça? O princípio da nossa justiça é, se eu tenho algo que é um litígio, que não tem uma posição definida sobre aquilo, entre duas partes, ou entre várias partes, quem vai chegar e dizer qual é o entendimento é a justiça. Então, o Supremo não legislou, o Supremo apenas cumpriu o seu papel constitucional de definir uma regra, de certo modo, que não tinha sido colocada em canto algum e que precisava ter uma resposta. Certo. Não estava na legislação, fato, não tem a carga horária na legislação. O debate de que não é justo 44 horas, beleza, concordo. Esse é um debate válido. Eu não estou dizendo que eu acho justo 44 horas, porque 44 horas é uma jornada para o CLTista, trabalhador, digamos assim, da regra geral. Que é aquele trabalhador que trabalha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, permitido que seja 6 horas, desde que sejam ininterruptas, e mais 4 horas no sábado, que dá as 40 semanais com 4, 44. Essa é a regra, multiplicado por 5, 220 horas mensais, considerando 5 semanas cheias ao invés de 4 semanas e meia. Enfim. Esse foi o entendimento com base nisso. Mas é um debate válido dizer que a jornada nunca foi 44 horas na enfermagem. Né? A jornada na enfermagem, talvez a justa, seja 30. Eu quero também aqui dizer para vocês o que eu digo sempre, que já desses dados, inclusive, com o InvestSUS, a jornada média do profissional da enfermagem é 36 horas, pelo que é alimentado no InvestSUS. Estou falando de dados reais. 1.100.000 profissionais, aproximadamente, é alimentado mês a mês do InvestSUS, desde maio até agora, e a média é 36 horas. Não é 30, é 36. É óbvio que aí alguém que estiver me escutando, mas eu trabalho 30, certo? Perfeito. Eu estou falando em média. Não estou falando que não exista alguém que trabalhe mais ou que trabalhe menos. Estou falando a média é essa. Então, acho que é legítimo o debate. Mas o que temos hoje para hoje é 44. Se eu quiser fazer uma conta simples, eu posso dizer que quem trabalha 30 horas, o piso é 3.300 para quem é enfermeiro e enfermeiro. Agora, se quer ter 4.750 como piso, é 44 horas. Foi determinado, portanto, que o que é acima dessa jornada ou abaixo dessa jornada seja feita uma regra de 3 ou o princípio da proporcionalidade. Por isso que dá para 30 horas, 3.300 aproximadamente para quem é enfermeira e para quem é enfermeiro. Bem, então o que é que acontece? Essa jornada, portanto, ela foi definida, praticamente, acho que a nível de discussão jurídica, eu acho que ela chegou ao fim, posso estar equivocado, obviamente. Por quê? Porque os embargos, houve o voto do ministro Barroso, que foi o primeiro voto no julgamento dos embargos, lá em dezembro, e que ele colocou que seria 40, propôs ser 40, e foi voto vencido. Os outros ministros, por maioria, optaram por continuar 44. Ora, eu tenho uma ADI que foi julgada, depois dos embargos. Sobre isso, acho difícil ter uma retomada a nível jurídico. Acho difícil. Estou dizendo que é impossível, Socorro? Não. Eu estou aqui, você está falando aí, isso é um filme que passa na minha cabeça. Então, o que eu estou querendo dizer, portanto, aqui, talvez esse debate de jornada, ele seja Congresso mesmo. Acho que será decidido no Congresso.
quando for aprovada uma lei, quando o Congresso assim entender, depois ir todo o trâmite, passar por todas as comissões, Congresso aprovar, Câmara dos Deputados, Senado Federal, como foi feito na outra lei, e depois o presidente sancionar e tendo um orçamento. Porque a gente também tem que entender que o dinheiro público ele não é um saco sem fim. Ele tem de onde sair, tem de onde entrar. Não é tão simples assim, né? A gente hoje tem, por exemplo, um orçamento previsto para esse ano, para o piso da enfermagem, da assistência financeira complementar, de 10,6 bilhões. E nós vamos ter que pedir a suplementação. Por quê? Porque vamos fazer essa planilha de revisão de dados, que já é respondendo a uma pergunta, tá? Socorro. Aí essa portaria sairá, né? Nós estamos ultimando algumas coisas que precisavam ser analisadas, porque realmente é uma complexidade grande e a gente teve algumas inserção de dados que não eram devidos, então se a gente tivesse rodado, teria dificuldades. Tem alguns municípios que por conta de ainda ter algum valor dentro da conta para repassar, não faz sentido a gente fazer um novo repasse até aquele não for necessariamente resolvido. São algumas coisas que a gente está adaptando, tem orçamento, enfim. Mas a gente vai fazer essa revisão, mas é bom também deixar bem direto para o trabalhador, a trabalhadora que está nos assistindo, que o Ministério da Saúde não faz pagamento. O Ministério da Saúde faz repasse. O pagamento é feito pelo ente federado. Tá? É o ente federado que faz o pagamento a seus servidores, a seus empregados públicos, tá? E para as contratualizadas fazerem o pagamento na ponta. Para aqueles profissionais que são CLTistas ligados às contratualizadas. Então veja que o fluxo o Ministério da Saúde faz um repasse mensal e nós temos cumprido rigorosamente todos os repasses. Para aqui, para Minas Gerais, inclusive, nós fizemos uma portaria à parte. O ano passado, Socorro lembra bem disso, foi no período que a gente estava dialogando lá, fizemos uma portaria à parte do Ministério da Saúde de 24 milhões a mais para Minas Gerais, o Estado. Por quê? Porque houve uma situação que era a questão da CIB, daquela questão da gestão dupla, que a gestão dupla estava indo para o município e era para ter ido para o Estado, para alguns quinés específicos. E alguns prefeitos receberam, prefeituras, receberam valores bem acima do que era para receber, porque era para o Estado. Na verdade, foi 24 milhões que foi, por conta dessa questão da gestão dupla, foi para os municípios. O Ministério da Saúde, em momento algum, pediu dinheiro de volta de quem quer que seja. É bom também deixar isso claro. Tá? Nós fazemos acerto de contas. O que é que nós fizemos? Tinha essa dificuldade, profissionais estavam prejudicados naquele mês, porque tinha vindo zerado praticamente para o Estado. Nós fizemos uma portaria, houve uma determinação da nossa ministra, Nízia Trindade, tá? Da Secretaria Executiva, tanto Beja como Elton, da nossa secretária Isabela Pinto, do nosso diretor Bruno Guimarães, né? E em nome de Bruno e de Isabela e de Nízia, enfim, de todo mundo do Ministério da Saúde, eu quero aproveitar também, já que a gente está bem em cima do dia, parabenizar toda a enfermagem pelo último dia 12, né? O dia da enfermagem, né? Que tem dado, que representa 43% de toda a força de trabalho do SUS. Não é uma equipe que é praticamente metade da força de trabalho do SUS. E ela tem uma importância muito grande. Tem tanto uma importância muito grande que nós, enquanto Ministério, fizemos uma portaria agora para os profissionais do Rio Grande do Sul. Nós antecipamos o repasse para o Rio Grande do Sul de 15 dias. Por quê? Porque entendemos que a equipe de enfermagem ela é fundamental também nessa tragédia. O papel que a equipe de enfermagem tem cumprido para ajudar, para mitigar aquilo que está o povo gaúcho sofrendo é fundamental. E o Ministério da Saúde, naquilo que concerne a CEGEDS, nós fizemos que foi antecipação especificamente para os profissionais dos municípios gaúchos e também para o Estado, do repasse antecipado. Então, a gente já fez isso semana passada, essa semana já vai estar na conta dos entes federados para que possam fazer já esse mês de agosto de forma antecipada. Honrar lá o compromisso. De forma antecipada para reconhecer, porque a dificuldade está muito grande, vocês sabem disso. Né? Lamentavelmente, tudo aquilo que a gente vê de imagem, cada dia que passa a gente fica mais chocado, mais sensibilizado, né? E a grande vantagem é que o povo brasileiro tem uma característica muito marcante. Nós somos muito solidários. Com certeza. Né? E isso é importante. Alimentando. Então, o que é que acontece? Então, voltando nesse contexto, então a gente tem essa realidade, portanto, desses repasses. E vocês lembrem bem que nós tínhamos um contexto em maio a agosto, que era assim, você ainda não estava definido as regras sobre em que incidiria. Veja, eu falei em dois problemas da legislação, ou de duas lacunas. Não vou dizer problemas, sabe, Socorro? Lacuna mesmo? Lacuna mesmo, sabe, Lucas? Duas lacunas. Jornada, tá? Jornada de trabalho e a questão do piso-teto. Mas piso-teto, vamos deixar... Nós vamos comentar isso daqui a pouco. O que é que acontece no final das contas? Muita gente, inclusive, confundiu uma coisa com outra. Lá na Paraíba a gente diz isso. Não sei se vocês utilizam aqui. Alho com bugalhos. Também. Essa expressão trocando alhos por bugalhos. Entendeu o seguinte, que
quando disse que era sobre 44 horas, que teria que mudar a jornada. Não é isso que está lá dizendo. Está dizendo que para receber 4.750 tem que ter 44 horas. Mas ninguém precisou mudar a jornada de trabalho por conta disso. Ninguém precisou ser contratado com 44 horas. Da mesma forma, da mesma forma que o que está hoje em projetos de lei lá, que diz que é 30 horas, não é para transformar a jornada em 30 horas. É equiparar o valor de 4.750 ao invés de 44 para 30. É isso. E se você vai receber a mais ou a menos, depende da proporcionalidade da sua jornada. Então tem gente que acha assim, vai mudar então, eu hoje trabalho com 20 horas, eu vou ter que trabalhar 44? Não, 30, não é isso, é. não tem isso. Tá? Então é uma coisa que é bom a gente deixar bem claro isso. E aí o que é que acontece? Naquele momento, portanto, a gente não tinha isso definido. Se tinha a necessidade de fazer a inserção dos dados, o sistema que foi melhor adequado foi o InvestSUS, foi criado dentro do InvestSUS um campo do piso da enfermagem, onde os municípios alimentaram, e os municípios alimentaram o sistema lá de maio a agosto. Só que, como não tinha definido naquele momento quais eram as regras sobre o que incidiria, porque também a legislação não definiu isso. Por quê? Porque para quem é CLTista, não tem regra. Porque quem é CLTista, obrigatoriamente, tudo que é de remuneração, ela entra no cálculo geral. Ele soma, não tem a separação como o servidor público tem. O servidor público tem vencimento e tem as gratificações. Tem uma diferença. Vocês bem sabem disso. Né? Vocês bem sabem disso. Que muitas vezes se coloca, dá um aumento na gratificação, aí não incorpora. Não é assim que funciona? Eu sou do Ministério da Saúde, eu tenho. Você sabe disso, né, Socorro? Enfim, eu também sou servidor público, não sou da saúde, mas sou servidor público e tenho isso também. Eu tenho o vencimento básico. E aí ficou a dúvida. Vai incidir sobre o quê? Quais vantagens entraria? Naquele momento, você, portanto, preencheu todo mundo no Brasil com um campo outros. Estou chegando na sua resposta, viu, Ana? Calma aí. No campo outros. Aí saiu a decisão da ADI 7222, onde lá praticamente vai dizer assim, é sobre vencimento básico somado com vantagens fixas e geral e permanente. Essa soma você subtrai do piso proporcional à sua carga horária. Essa diferença aí é o que a gente chama o que falta para o trabalhador para ele chegar ao piso. Esse complemento ele é pago de duas formas, ou melhor, de três formas. Primeira forma, se você é servidor público, empregado público, ou tem algum vínculo CLTista, através das contratualizadas, só para a gente lembrar, são aquelas instituições que fazem um serviço complementar ao SUS. Né, e que atende, se for filantrópica, ou seja, privada, sem fim lucrativo, tiver o SEBA-SUS e fizer atendimento SUS, porque às vezes tem o SEBA-SUS, mas não tem atendimento SUS. Por quê? Porque o SEBA-SUS é dado tanto para a matriz, e se a matriz tem, as filiais têm. Então, vale isso por conta da questão da isenção do INSS, vocês bem sabem. Sim. Né? Mas ela tem que atender o SUS, não é só ter o SEBA, você tem que atender o SUS. Ela necessariamente, esses profissionais, se forem CLTistas ligados a ela, fazem jus também. Sim. Os outros, que são iniciativa privada e que é com fins lucrativos, também, desde que atenda no mínimo 60% SUS. Perfeito. Então, esses daí é uma forma de receber isso. Os outros profissionais, foi definido que necessariamente, se é privado, ou seja, não é contratualizado, aí vai ter que ser via acordo coletivo, a decisão saiu, ou não chegando, não logrando êxito, será via dissídio coletivo. Enfim, mas aí não é sobre isso que a gente está tratando, porque eu estou falando do Ministério, mas não é porque as coisas, Fábio, as coisas estão interligadas, entrelaçadas, e você falando tudo isso, me vem claramente que foi com muita fala sua, muita discussão interna de todos os conselhos, de todos os sistemas, que nós chegamos a esse entendimento aí que você está trazendo novamente. E eu acho que a enfermagem ela precisa prestar atenção, porque eu sou muito favorável àquilo que você estava falando ontem. Não adianta a enfermagem ficar atrás de quem está querendo conflito e like. Isso aí. A notícia boa é a notícia real. Pode não ser a que eu quero ouvir, mas eu preciso ter acesso àquilo que é verdadeiro. E aí você está trazendo isso aqui para a gente. Gente, o recurso, primeiro, o Ministério da Saúde não paga. Quem paga é quem manda na folha de pagamento. Não é isso? É o ente federado. Segundo, eles me pediram para fazer esse cálculo assim. Teve um entendimento que foi legislado
pelo Congresso, pelo STF, com as lacunas. É o seguinte, ó, é vencimento básico, aí veio o advogado-geral da União, que falou, então vamos considerar as vantagens fixas, que eu custei, tá? Pescar, tá, mas depois tira insalubridade, tira adicional, vai tirando aquela coisa toda. Mas a realidade nossa é essa. O recurso que vai vir, que a sua equipe ajuda a gerenciar, não é ela que cria, é a partir da soma do vencimento básico. Mais vantagem fixa, geral e permanente. Aí já esclareceu a grande dúvida. E aí eu vou te falar, nesse meio tempo que você está falando, você sabe o que mais me chocou? E que eu acho que o Ministério da Saúde tinha que ter dado um sabão nos gestores, é quando o Ministério da Saúde vai precisar de uma informação, Lucas, você vive muito bem isso, do CNES, e aquilo estava tudo danado. Foi uma caixa de Pandora. Abriu e viu um descontrole de informação no país e que implicava diretamente na enfermagem. Na hora que mais precisava de estar tudo ali, Lucas, informado, você quer dar atenção. Na verdade, não é assim, implicou na enfermagem, que a enfermagem precisava daqueles dados, né? Mas a gente que trabalha com CNES e trabalha em saúde pública, né? A gente sabe que o CNES ele é monitorado, ele é feito de uma forma para beneficiar aquele ente, né? Por vezes aquele profissional não está alocado ali, por vezes aquele profissional não faz aquele serviço ali, e ele está descrito no CNES daquela forma. Não é o delay natural. Foi o que aconteceu com a enfermagem, e acaba que a gente pagou por conta disso. E que por vezes é culpa da gente também, que a gente não tem sempre o cuidado quando sair de um vínculo, solicitar aquela mudança, solicitar aquela retirada. Isso não te chocou você, não? Na verdade é assim, Socorro, veja bem, eu sempre tenho uma lógica, né, de trabalho, aí eu vou falar por mim, eu sempre tenho uma lógica de trabalho, é o seguinte, se eu for ficar muito preocupado eu vou até brincar, né, fazer o Douro de Paraguaçu, né, se eu for muito ficar preocupado com a problemática, eu não vou chegar na solucionática, tá? Porque eu tenho que ficar mais focado no que eu consigo resolver de problemas, da resolução, do que no próprio problema, porque muitas vezes a gente não vai conseguir sair, porque o problema ele termina sendo mais complexo do que a solução. Você sabe que eu fiquei focada no problema? Eu pirei um pouco naquela época, eu falei, não estou acreditando. Socorro! Eu sou enfermeira, estou como técnica no CNES, meu salário está vindo, o meu recurso está vindo como técnica. Foi um conflito que eu acho que agora nós... Eu acho que avançou muito, eu acho que talvez isso, porque assim, às vezes tem que acontecer o caos, de certo modo, em algumas situações nós ajudamos esse na nossa vida, né? Para que depois a gente consiga encontrar outras soluções melhores. Então, naquele momento inicial, de fato, né, maio, agosto, que era o que eu estava falando, realmente foi isso. Você lembra, inclusive, que havia aquele entendimento que teria que ser quem estava em dia no Corém, no COFEM. Nossa! Aí, quando chegou maio, agosto, diminuiu o quantitativo. Diminuiu, daqui a pouco ficou... Não é inscrito e habilitado, que é o que estava na lei, né? Que é obrigatório. Que é obrigatório. Aí aumentou o número de profissionais. Você pega, por exemplo, de maio a agosto, o quantitativo de profissionais que foram assistidos foi muito pequeno. Uhum. Então, só para a gente fechar essa parte aí para vocês e para as outras perguntas, então, naquele momento, portanto, era maior. Você já está respondendo. Já adiantando, né? Ele já está adiantando. A gente ficou com outros. Como é que foi feito o cálculo? O Ministério da Saúde tem servidores, né? Daí Socorro que falou inclusive sobre isso, a realidade dela. E a gente fez um cálculo, sabia que do servidor da União, você tinha um percentual que era gratificação que era considerada fixa, geral e permanente. Uhum. E esse percentual para enfermagem, para enfermeira era 66,01%. Nós fizemos isso para enfermeira, análise, para técnicos, para auxiliares e para parteira. E esse percentual foi replicado para o resto do Brasil. Por quê? Porque, vejam só, a gente estava lá em agosto, já estava dizendo que o marco temporal era maio, ou seja, a gente já estava com 4 meses dentro. Se a gente, Socorro, pede a todo mundo para refazer os dados, separando as vantagens fixas, gerais, permanentes e variáveis, que todo mundo tem alimentado como outros, isso ia demorar, se brincasse, 2 meses. Aí veja, ao invés de 4 meses dentro, 6. Aí isso seria um caos, verdadeiramente um caos. Qual foi a decisão do Ministério que, na minha visão, a mais acertada para aquele momento? Né? Logicamente que tudo que eu tomo como decisão de uma regra geral, é óbvio que precisa ter acertos. Tanto é que a portaria 1135 ela já fala nisso. A gente está repassando 4 parcelas, mas vai precisar de acerto no mês subsequente.
E aí surgiria outra demanda. E aí nós fizemos isso, aí terminou em setembro, tendo uma portaria que a gente já mudou os cálculos, já ficou lá vantagem fixa, geral e permanente e variável, para que os gestores pudessem se alimentar de outra forma. Então significa que setembro ficou um mês mais qualificado de dados. Mas setembro também trouxe outros problemas. Qual foi outros problemas? Tinha gestores que não estavam entendendo o que era uma vantagem e o que era outra. O próprio trabalhador tinha dúvida sobre o que era. É a agonia de Lucas. E aí eu vou dar aqui 2 exemplos que eu acho que é muito importante para que a gente entenda. Tá? Vou pegar aqui um quinquênio. Vamos pegar aqui Ana. Tá? Ana ganha R$1.000. Estou chutando aqui, tá, gente? Pegando R$1.000, que é um valor fácil de fazer. Né? Obviamente que não ganha. Que tristeza. Ana, esse ano, portanto, 5% de 1.000 vai dar quanto, gente? Vai dar R$50. Tá? Então, o professor de matemática apavorando os enfermeiros. A gente fala, né, que enfermeiro não gosta de matemática e a gente sempre precisa da matemática, né? Não tem como 5%, você ficou em dúvida. Não. Nessa conta aí. Essa conta, Lucas, eu facilitei com o Nil, Lucas. Agora, vamos combinar. Eu facilitei. Laura Laura tá ali dizendo que eu não facilitei, Vitória também. Facilitei. Ia ficar mais difícil. Facilitei. Se eu dissesse 1.500, é para quebrar qualquer um. 1.750. Eu facilitei. Vocês hão de concordar que eu facilitei. Tá certo. Mas e aí, matemática. Tem muita coisa a ver. A dosagem do medicamento, né? Não tem jeito de escapar. Enfim, não tem pra... Dizem, né, que o veneno é justamente isso, né? A dosagem, né? Só a dosagem. Enfim, então o que é que acontece? Portanto, se você no outro ano receber R$2.000, é óbvio que vai ser R$100. Então, veja, isso não é fixo. É verdade. Quinquênio não é fixo. Por que não é fixo? Por quê? Porque o valor não será um valor fixo. Ele pode ser entendido como geral, se a regra todo mundo que completar 5 anos tem. Tá? Ele é permanente, porque ninguém descompleta anos. Gostaria muito que a gente ficaria mais novo. Eu já estou eu também, enfim, não vou nessa aí também. Aí a gente ficaria mais novo, coisa que a gente não pode, né? A natureza não nos permite. Então ela vamos lá, a gratificação tem que ser, a vantagem tem que ser fixa e geral e permanente. Não é só um dos 3, tem que ser os 3. Se um é descumprido, está fora. Então ela é fixa e geral e permanente. Ela é geral, por aquilo que eu disse, porque serve todo mundo que completa 5 anos. Ela é permanente porque ninguém retira, ninguém descompleta anos, só que ela não é fixa. Então eu posso imaginar que o quinquênio, anuênio ou qualquer algo do tipo, ele não é uma vantagem fixa, geral e permanente, por isso não está dentro do cálculo. Sim. Tá? Gratificações de local, também por si só a natureza, já diz que não é geral, porque só se você estiver no canto. Da mesma forma, eu posso imaginar uma gratificação de insalubridade. Insalubridade é se eu estiver no local insalubre. Pode ser 20%, 30%, 40%. E é só se eu tiver. Se eu não tiver. E a gente, que está lá na Secretaria de Gestão do Trabalho, assim como vocês, de fato, a gente espera que não tenha insalubridade, porque espera que não exista locais insalubres. Né? Quer dizer, na verdade, existe o conceito, lógico, de se ter a luta pela questão financeira, obviamente, mas também existe também da qualidade de trabalho, da qualidade do local de trabalho. Mas, enfim, isso é outro debate. Né? Não é o que a gente está dizendo aqui. É adicional noturno, só tem se você trabalhar à noite. É auxílio creche, só tem se você tiver criança naquela faixa etária. E as gratificações de cunho pessoal. Aquelas gratificações que foi você que conseguiu, então ela não é geral. Ela é pessoal, não é geral. Essas estão fora. Agora, vamos imaginar uma para a gente entender quando é que entraria. Qual que entra? Tá? Vamos imaginar uma. Imagine que eu sou prefeito, eu sempre dou esse exemplo. Está nas lives, está enfim no que está gravado, mas eu vou reforçar aqui, particularmente para vocês que estão aí nos assistindo. Uma gratificação que seja assim, do prefeito diga, quem terminou o curso superior ganha R$1.000. Uma gratificação que eu criei R$1.000. Vamos analisar, fixa, geral e permanente, as 3 coisas. Ela é geral? Porque eu estou dizendo que todo mundo que terminar vai ganhar 1.000. Alguém descompleta curso superior? Não. Você pode não exercer a profissão. Vai estar lá. Mas você terminou o curso, tem um diploma. Sim. Então, fixa, geral e permanente. Então, ela é permanente e é geral. Ela é fixa, porque o prefeito, quando disse que era 1.000, ele não disse que no outro ano era 1.010. Ele não disse que no outro ano era 1.002. Tá fixa lá. Então, é uma gratificação desse tipo, dessa natureza, só para exemplificar. É uma gratificação do tipo fixa e geral e permanente. Então, se eu tenho aqui, vou pegar aqui meu amigo Lucas, vai ganhar melhor do que ela, viu? Do exemplo que eu dei, tá, Lucas? Que absurdo. Que absurdo, né? Equidade foi embora. Tá? Equidade foi embora, mas é porque você tem uma jornada de trabalho maior. Pra gente não entrar aqui, eu defendo, no outro mérito, eu defendo a equidade, tá? Inclusive uma das bandeiras de luta da nossa secretaria, tá certo? Que necessariamente você tenha lá ganho R$2.000 de vencimento básico.
Aí você tem essa gratificação, 1.000, 3.000. E vou considerar que tu é enfermeiro, porque eu disse que todo exemplo que eu desse era para enfermeiro, enfermeira, e que você tem a jornada de 44 horas para facilitar a nossa conta. Lucas, portanto, é 4.750 o piso para ele, de referência, porque ele tem 44 horas e é enfermeiro. Bem, 2.000 de vencimento básico, 1.000 dessa gratificação que a gente já determinou que é fixa, geral e permanente, mas Lucas trabalha no local lá que tem uma gratificação pelo local, Lucas tem insalubridade, Lucas trabalha à noite, enfim, Lucas tem várias outras gratificações ou várias outras vantagens que não entram no cômputo. Ou seja, Lucas pode ter nesse somatório total aí ganhar 6.000. Em tese, quando eu pego o valor total dele, eu posso dizer, ele já está acima do piso. Não, ele não está. Ele não está, porque o cálculo para o piso só vai valer, Lucas, o teu vencimento básico, mas a tua vantagem que for fixa e geral e permanente. Então, para o cálculo de Lucas, mesmo que ele ganhe acima disso, que é uma coisa que ele, enquanto mérito profissional, seja por tempo, por qualificação ou por local de trabalho, ele tem esse adicional que não entra na conta. Lucas tem 3.000 para 4.750, falta 1.750. Então, o complemento para que Lucas receba o piso é 1.750. Se Lucas é servidor público, empregado público, que é aqueles ligados às autarquias, às fundações, dos entes federados, só para a gente entender, você que está aí nos assistindo, diferença servidor público, empregado público estatutário, empregado público CLT. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho, portanto, aí, Lucas é ou servidor público, ou empregado público, ou Lucas é contratado de uma filantrópica ou não, mas que seja contratualizada com o ente federado, que significa dizer presta serviço complementar ao SUS, e tem que ser ao SUS, não pode ser ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. É por isso que eu digo, quem trabalha necessariamente nas instituições de longa permanência de idosos não são ligados ao SUS, são ligados ao SUAS, Assistência Social. Esses profissionais que estão aí no SUAS, eles fazem jus ao piso, sim. Temos que separar o que é a discussão do piso da assistência. São duas coisas totalmente diferentes, que se complementam, mas que não é a mesma coisa. Tá? Então, esse profissional que está lá nas ILPs, que a gente chama de ILPs, né, Instituição de Longa Permanência de Idosos, eles têm que receber o piso. O ente federado vai ter que arcar com o pagamento do piso para esses servidores. Tá? Agora, no caso dos outros que são ligados ao SUS, essa diferença do caso de Lucas de 1.750 que eu dei, ele vai vir via assistência financeira complementar. E aí o ente federado, com esse valor que recebe, aí eu tenho que também ser sincero, não posso deixar aqui de fazer esse discurso. Nós não fazemos repasse para o CPF. O nosso repasse é de montante. A planilha do CPF, ela serve para a memória de cálculo para o ente federado. Ele, quando chega o recurso, se ele entender que aquele profissional foi feita uma conta que ele informou que não é devida, ele pode efetivar o pagamento que ele acha que é a menos, inclusive. Ele pode também ter um saldo em conta e ele veja que é justo e faz jus que aquele profissional, a informação que ele prestou foi a menos, que ele tem uma diferença a mais, ele pode também fazer esse pagamento. Vou fazer uma Nos chamada. informe sem problema aí. Viu, Lucas? Tá? Lucas e Fábio e Ana, pega essa câmera aqui. Preste atenção, enfermagem mineira, enfermagem brasileira. Nesse momento, nós vamos ter que fazer uma corrente de informações. Preste atenção. O recurso complementar que vem do Ministério da Saúde, ele vai para o ente federado num bloco. Quem vai ter que fazer lá toda a distribuição é quem faz a folha de pagamento. E quem faz essa folha de pagamento é que prestou a informação. Então, se ele tem lá o recurso, ele tem que pagar. Se ele não tem, ele tem que corrigir a informação, refazer as informações. Eu vou pedir depois, Fábio, para falar os e-mails. Nós temos e-mails que o ente federado pode comunicar. A única coisa que a enfermagem não pode aceitar em toda essa conversa é que aquela pessoa que está lá no departamento pessoal, no recurso humano, se negue a prestar informação e coloque a culpa em entidades ou no próprio Ministério da Saúde. Porque, até o que eu venho acompanhando, todo o dinheiro que chega, ele chega através do Ministério da Saúde. E se chegar errado, é o município que tem que conversar com o Ministério da Saúde.
E essa conversa pode trazer um novo atraso entre chegar uma informação, corrigir essa informação, voltar para o Ministério da Saúde, o Ministério conferir. O que não pode, Fábio, o que a gente está assustado, e aí, se eu te cortei o raciocínio, você retoma, é o gestor falar, não, eu já mandei tudo. Ou, eu não tenho dinheiro. Algo está errado nesse trâmite. E ele põe culpa em todo mundo. Ah, não, é o Corém, é o Ministério da Saúde. Então, assim, cada vez que eu converso com você, eu tenho mais clareza dessa responsabilidade do ente federado. Aí eu vou sair, vou tirar da mão da prefeitura, vou colocar dentro da salinha onde se faz aquele preparo ali da folha de pagamento, do olerite, do que for. E é lógico que você não tem nada com isso, mas é uma coisa que o Lucas queria falar muito, é o desconto, né, Lucas, disso? Na verdade, é exatamente isso. Quando você fala que não vai vinculado ao CPF, vai no montante, e ficou bem claro que a questão da responsabilidade da União é a transferência desses recursos, a execução do pagamento ficou com os entes federados, né, com quem executa lá o serviço. Eu vou perguntar de outra forma, então. Qual que é a visão do Ministério hoje, esses descontos tributários que estão sendo feitos na folha de pagamento dos servidores, que seriam de responsabilidade do empregador, não do empregado? Veja bem, Lucas, eu vou te responder, mas só para concluir o raciocínio, porque eu ainda não fechei ainda a pergunta. Veja a responsabilidade que a Ana fez. Está tomando quase o nosso tempo todo na primeira pergunta. Mas é porque você está sendo abrangente. Mas você está abrangendo mas outras questões. Socorro que acompanha mais sabe que eu gosto de sempre fazer isso, uma informação mais geral, porque mas mata muita dúvida. Fica mais claro também, né? Dá para as pessoas entenderem de onde que vem, e vamos tirando várias dúvidas em meio a uma, criando outras, outras questões. Mas veja bem. Você já eliminou aqui várias, tá? Tudo bem. Então veja o que acontece. Eu fiz todo esse preâmbulo para que entendamos que essas informações, portanto, o ente federado alimenta o Investe SUS e o Ministério da Saúde não faz uma mudança na planilha. Também queria dar esse destaque, porque eu digo isso, inclusive, aos gestores. Nós não tiramos nome de ninguém, nós não acrescentamos nome de ninguém. Nós não pegamos nada, nós apenas preenchemos a planilha, a coluna que é o valor que seria relativo à assistência. Com base que tem. Agora, nós fazemos a conferência em alguns bancos de dados. Isso fazemos. Que é por isso que todo mês a gente manda a crítica em cima do profissional dizendo que está ok, o valor é esse, que você tem como referência para que o ente federado faça a sua avaliação, seu juízo de valor, se tá correto e faça o devido pagamento, tá? Ou a gente faz uma crítica dizendo que está incompatível com algum banco de dados. Né? Primeiro banco de dados que a gente faz, não poderia ser diferente, a Receita Federal. Você tem que estar o CPF irregular. Diminuiu muito. No início tinha muita gente com CPF irregular, depois resolveu a vida de tanta gente. Tem outras questões. Tem nuances aí que foi muito bom para a pessoa. Sim. A pessoa estava com problema no CPF, nem sabia. E aí tinha essa crítica, hoje diminuiu sensivelmente. Né? Depois disso a gente compara no CBO, por quê? Porque você lembra que tem que estar registrado, tem que ter o código da enfermagem. Então, às vezes, inseria um código que não era da enfermagem, não faz jus à assistência, porque a gente está falando da equipe de enfermagem. Confere o CNES, porque tem um estabelecimento. Do CNES gera algumas situações. Aquela história da incompatibilidade de carga horária, que vocês bem sabem, e de mais de 2 vínculos públicos, 3 vínculos públicos. Também quer dizer para vocês que diminuiu sensivelmente. Subiu para 88, né? Era 80 horas. Era 79 e agora 88 horas. 79 foi na primeira carga, a gente aumentou para 88. 2 vínculos, 88. 2 vínculos públicos, você pode ter privado, porque você não pode ter mais de 2 vínculos públicos. Hoje está dando no Brasil, eu fiz essa fala ontem, não sei se foi na hora que o Socorro estava lá. Né? Eu fiz essa fala ontem, porque hoje nós temos um quantitativo bem menor. Hoje só são 127, acho que se posso estar errado, 126, 127 profissionais que estão dando mais de 2 vínculos. A questão é que esses profissionais têm repetido desde a primeira carga. Então, significa dizer que todos os outros que eram um quantitativo maior, Lucas, foram resolvendo. Isso. Então, eu posso fazer análise que talvez esse 127 tenha realmente mais de 2 vínculos. Porque se foi provável que sim. Se foi modificando, isso é inconstitucional. A gente não pode fazer o pagamento porque você não pode ter mais de 3 vínculos públicos. Ele tem que fazer uma opção. Tá? Mas mesmo assim, a gente informou aos entes federados quem eram esses e que estava ligado. Posso tirar uma dúvida com você, Fábio? Esses poucos aí que ainda estão lá com registro de 3 vínculos,
aí o Ministério não está repassando para ele. Não podemos. É isso. Não podemos. Nem para um vínculo. Não pode para nenhum, porque não imagina o seguinte, o Ministério sabe que é inconstitucional e vai descumprir a Constituição. Então, posso fazer outra chamada? Pode. Chama de novo. Presta atenção, enfermagem. Está aí já, Renato? Para poder falar? Olha aqui, gente. Com relação a questões de carga horária e vínculo. Legalmente, funcionário público, servidor público, ele só pode ter 2 vínculos públicos e esses 2 vínculos acumularem até 88 horas, desde que também escalas se ajustem, não haja sobreposição, que haja compatibilidade. Então, o Fábio Maia está nos colocando assim, no Brasil como um todo, nós estamos tendo a repetição de uma média aí de 127. Vou colocar 100 pessoas. Eu vi que você fez uma conta, dividiu, dá uns 5 por estado. Né? Pegando dividido por 26. Então, é o seguinte, essas pessoas, enquanto não resolverem o problema, se elas tiverem 3 vínculos, elas terão que optar por 2. Públicos, né? Só para frisar. O privado você pode acumular um tanto, mas cuidado que a morte está próxima. Não fica só trabalhando, não. Aí o que nós vamos falar aqui com vocês? Se ainda está mantendo e você não tem 3 vínculos públicos, tem erro no CNES, você vai atrás do ente federado responsável. Se o ente federado não se responsabilizar por corrigir, você vai ter que buscar ajuda de um advogado, ir lá para a sua Câmara de Vereadores, pedir ajuda, porque o Ministério da Saúde vai continuar não enviando para aquilo que você tem direito. Porque o Ministério da Saúde não pode escolher por si só 2 vínculos e não pode ser inconstitucional. Gente, a gente vai desvendando cada mistério, tá bom demais. E vamos embora, Fábio. Então, o que é que acontece? A gente compara com isso, outro banco de dados que a gente compara, e aí até bom, é bem interessante a gente estar aqui no Corém, é o banco de dados que o COFEN nos informa. Tá? O COFEN nos manda uma lista mensal, inclusive a gente tinha enviado uma lista dos profissionais que estavam lá, que não estavam na lista do COFEN em novembro, nós informamos em dezembro ao COFEN, naquela época acho que eram 2.700 profissionais que os entes federados informavam, mas não estavam os dados no COFEN. Quero fazer um comentário sobre isso. É óbvio que a gente tem que entender que, necessariamente, portanto, tem que estar inscrito e habilitado. E quem diz isso não é o Ministério da Saúde. Quem diz isso é o COFEN, colhendo dados dos Coréns. Né? E aí nós mandamos o nome agora, na última reunião do fórum no qual eu participei. E aí a gente está disponibilizando, acho que ontem, eu até me assumi o compromisso de ser na segunda-feira agora, mas por conta de que a gente tem uma questão lá do sistema, eu acho que hoje, ou no máximo até amanhã, o COFEN Nacional vai receber um termo porque pediu para a gente que mandasse os dados com o CPF. Como é um dado sensível, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, foi orientado que ele vai ter que assinar um termo e a gente vai mandar desse último mês, que foram 2.313 profissionais que ainda não constam na lista do COFEN. Tá? É bom que seja dito que quando receber incompatibilidade do COFEN, do banco de dados do COFEN, ninguém está dizendo que você não é registrado. Tá? A gente está apenas dizendo que precisa comparar com o banco de dados que o COFEN informa. Pode ter inúmeros motivos. Você pode ter mudado de estado, né? Você de fato pode não ter inscrição, e nesse caso não era nem para estar na lista, né? Porque você tem que estar inscrito e habilitado. Posso falar para você uma coisa que eu acabei descobrindo? Tem profissional de enfermagem, e aí a gente tem que também chamar a enfermagem para responsabilidade. Eu acho que nós temos que fazer o melhor banco de dados para o Ministério da Saúde, com certeza. Ainda mais agora que nós estamos nessa sensibilidade de informações, ainda entre a Lei de Proteção de Dados. Mas tem enfermeiros que dão baixa na certidão, né, no registro, e continuam trabalhando. E aí vem um erro acumulado do ente federado que deveria, numa periodicidade considerada mais ou menos segura, que eu chamo de 6 em 6 meses, cobrar a certidão de regularidade. Eu não estou falando de regularidade financeira, eu estou falando de registro. Sabe? Então, conforme a lei diz, inscrito e habilitado. Então, você se deu baixa na sua carteira e retomou o seu trabalho, você tem que procurar o Corém da sua regional e reativar a sua carteira. Então, isso pode estar prejudicando. Estou fazendo assim, porque várias pessoas
Quando começou isso aí, os Corems lotaram, buscando reativar a carteira, atualizar. Foi, então, assim, muita coisa aconteceu que isso tudo lá no final nós vamos entender. Vamos olhar lá para trás e dizer assim, a gente conseguiu avançar com todas as dificuldades. Sim. Enfim, então a gente não faz mudança, faz o comparativo desses bancos de dados, que, né, como eu falei, CBO, Ministério do Trabalho e Emprego, Receita Federal, do COFEM, que nos informa todo mês. Existem essas ainda diferenças, mas acredito que vão se ajustando e a gente vai conseguir ter, digamos assim, a separação daqueles que de fato fazem jus e os que não fazem. Os que não fazem, fazer o quê? Né? Conforme a gente trabalha conforme a legislação. Não tem como fugir da legislação, nem vocês do Correio, nem muito menos a gente do Ministério da Saúde. E é isso que é feito. A gente faz esse comparativo. Depois da crítica, só faz a conta simples, nua e crua, que é vencimento básico somado com vantagem fixa, geral e permanente e o valor da sua jornada, da sua carga horária contratada subtraído, proporcional, se é 44 é 4.750, subtrai, e esse valor é o que vai de assistência financeira complementar, pegando tudo isso, todos esses valores individualmente, soma, e é o que está na portaria mensal para cada um dos entes federados. Voltando a dizer, nós fazemos repasse, nós não fazemos pagamento. Sim. O ente federado recebe isso, verifica se está tudo ok, porque se ele está dando informação, a informação não é nossa. Eu comparo o banco de dados, mas eu não sei se aquela informação que ele está dizendo que é 20 horas, 30 horas, ela está correta. Entende? Então eu não sei. Então ele, quando receber de volta, que eu mandar a planilha de crítica com memória de cálculo, ele vai conferir. Tá tudo certinho, vou fazer exatamente como tá. Não tá, esse profissional só trabalhou 14 dias, esse só começou metade do mês, esse aqui tá... Enfim, verifica e deixa na conta e informa a gente que tem um valor a mais. No mês seguinte, daquele valor que a gente vai repassar, a gente subtrai o valor que ele tem a mais e vai fazendo isso. Mas tem necessidade de fazer acerto de contas. O Socorro perguntou aqui, vou deixar aqui para vocês, eles mandam lá para o e-mail revisadados.piso.segetes, entregamos isso hoje, @saude.gov.br e nos informa. Para os profissionais que têm uma jornada acima de 88 horas, que está aparecendo, que não é ilegal acima de 88 horas, é sobre-humana, como o Socorro disse, vai chegar no momento você está com uma carga horária tão grande que vai ter problemas na sua saúde. Né? Com certeza. Então, mas isso não impede que você possa ter uma jornada acima, mas vai ter que alguém dar a declaração dizendo que você cumpre a jornada. Então, esse e-mail a gente também disponibilizou para os entes, chama-se validadados.piso.segetes@saude.gov.br, que necessariamente manda a informação, a declaração do profissional, comprovou que ele cumpre aquela jornada acima das 88, nós liberaremos também o repasse para esse trabalhador, desde que comprove essa jornada atípica. Eu não vou dizer, não é jornada irregular, não tem nada que diga que é atípica. Atípica. Né? Porque 44 horas, Socorro, em tese, a gente imagina 2 turnos e o sábado. 88 horas é 4 turnos e o sábado inteiro. Então, qual é a brecha que você tem? Mas a saúde tem uma coisa diferente de outras categorias. Ela trabalha por escala. Noite, dia, né? dia e noite. Ela trabalha por escala, em algumas delas 12 por 36. Onde na prática o que é que acontece? 12 por 36, mais 12 por 36, mais 12 por 36. Não descansa. Pega 3 escalas seguidas. Quando termina a terceira, tem que voltar para cumprir a primeira, porque a primeira já foi seu descanso. Exatamente. Das primeiras 12 por 36. É uma realidade, precarização do trabalho, é fato, infelizmente, tá? Mas a gente não poderia deixar de dizer o que acontece. Né? O piso tem trazido mudanças, sim, salariais, sim, não adianta. Acredito que não é o que talvez se esperasse como solução, né? Talvez o adequado, a jornada acho que pode ser e deve ser discutida agora no Congresso, mas a gente tem que entender que para muita gente mudou sensivelmente. Muito. Porque, lamentavelmente, né, a gente tinha pelo Brasil afora profissionais recebendo salário mínimo. Dá um exemplo de Tio Hoje a gente não tem mais. Olha aqui, para você ficar feliz e valer a pena todo o seu trabalho. Fala aí, uma transformação técnica que ganhava. Não, assim, eu acho que para o interior de Minas Gerais, de uma forma geral, né, em especial lá na nossa região, Vale do Mucuri, Jequitinhonha, a gente tinha profissional que recebia, vou falar igual você falou, de enfermeiro, não vou falar de técnico e auxiliar, não. Mas R$ 1.500, R$ 1.300, né? Eu sou funcionário público também há, sei lá, eu nem lembro mais, 15 anos, 13 anos, a gente não tem nenhum reajuste, não é aumento, é reajuste salarial em cima das nossas perdas inflacionárias, a gente não tem. Então, para a gente, surgiu um efeito muito positivo, isso aí é fato. Fato. Vou fazer agora um bate e volta, tá? Porque até eu acho que eu sei, mas consumiu tempo muito grande até. Não, mas tá bom demais. Aqui você tá protegido. Aqui a enfermagem pode e os nossos convidados também. Vou fazer um bate e volta com você, senão os nossos ouvintes depois vão ficar
vai falar que nós ficamos devendo. Licença médica. Licença médica está na cartilha, inclusive, resposta número 21. Você que tem aí acesso, a cartilha está lá em PDF. Né? Resposta número 21. Quem tem licença médica, ele de fato não faz jus a receber por assistência financeira complementar. Por quê? Porque todo mundo que entra em licença médica, o parâmetro dele é uma média dos últimos 12 meses para receber o salário. Então, ele não está na completude do salário, na integração, a integralidade do salário. Então, se não está na integralidade do salário, naquele momento não faz jus à assistência financeira complementar, porque a regra é outra. Você não tem governabilidade. Fica aí um pedido à ministra da Saúde. Isso não é justo. O conceito pode ser justo, mas isso não é justo porque ninguém adoece porque quer adoecer. Mas, Socorro, veja só, deixa eu te fazer uma pergunta. Só assim para fazer uma análise. Se o salário que quando eu estou de licença médica é dos 12 meses anteriores, se em tese, nos 12 meses anteriores eu recebi assistência, na média ele não vai estar inserido? Não sei. Vai, acho que vai. Vai? Matematicamente. Eu no meu emocional aqui, eu acho que está ficando uma coisa meio obscura. Sim, porque assim, veja bem, eu vou fazer aqui um exemplo. Só a licença maternidade que está valendo. Porque é a integralidade do salário. Licença maternidade ou paternidade, né? Porque hoje são equivalentes. Por que eu estou querendo dizer isso? Imagina que eu vou pegar aqui o exemplo de Lucas, tá? Lucas, por exemplo, completou um ano agora, né? Em abril completou um ano. Se em Lucas, a partir de maio, já tem o piso, já está lá com assistência em maio, está em junho, julho, agosto, setembro, até abril agora. Quando eu for fazer a média de aritmética de Lucas, todos os meses de Lucas já está assistência. Então, essa média vai estar assistência já embutida indiretamente. Entende? Depois você tem que me fazer a Aí matemática. vai entrar aquela questão que você falou a respeito dos complementos, né? E você me fez uma pergunta, Lucas, até que eu não respondi. Os encargos. De fato, a assistência, a gente tem que entender, disse isso hoje aos gestores, né? E tenho repetido. A assistência é sobre o complemento, ela não é sobre as decorrências do complemento. E aí tem que se entender uma coisa, existem encargos decorrentes disso, porque se é verbas remuneratórias, vai ter encargos. Agora, não pode o desconto do trabalhador ser a parte patronal, ou o patronal fazer vice-versa. O trabalhador tem a sua responsabilidade, obviamente, e o patronal tem a sua responsabilidade. Mas eu não posso ter, Lucas, respondendo ao que você diz, eu não posso ter o patronal descontando da assistência a parte patronal. E é o que tem sido. Aí é uma coisa que os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, vocês verifiquem isso, porque, de fato, o trabalhador tem que descontar a parte dele, sim. Lógico que sim. Todo mundo no Brasil tem que pagar imposto à parte. Agora, eu não posso ter um desconto do que não é meu devido enquanto imposto, outro desconto disso. Não pode. Eu tive, inclusive, reuniões, falei isso, inclusive, e disse mais uma vez e repito aqui. Tá? Não há nenhum julgamento com relação a encargos. E o Ministério da Saúde só faria qualquer coisa tendo uma decisão. Não há decisão jurídica disso. E para deixar mais ainda claro, nos embargos que foram apresentados, não tinha algo que estava necessariamente sendo específico. As filantrópicas, por exemplo, me informou que necessariamente o único embargo que eles entraram decorrente disso era solicitando que a assistência fosse um abono, ou seja, que ela não necessariamente entraria em encargos. Mas sequer foi colhido esse embargo. Esse embargo não chegou a ser colhido para ser julgado. Então, não existe, continuamos como absurdo, continuamos como estávamos, ou seja, sem implicações e que cada uma das partes se responsabilize para aquilo que a legislação determina que cada um faça. Agora, eu não posso ter sobreposição, Lucas. Respondendo a tua pergunta, desculpa, porque eu não tinha respondido ainda. Todo mundo vai receber o retroativo, porque tem muita gente ainda que não recebeu, por causa da questão da gestão dupla, da gestão plena. Todo mundo vai receber. Veja só, eu não posso te dizer todo mundo. O que eu posso dizer é o seguinte. Querendo te comprometer. O que eu posso te dizer é uma coisa simples. Aqueles entes federados que fizeram a solicitação da revisão de dados, inicialmente de maio a agosto, que é essa primeira portaria que a gente vai fazer de revisão de dados, e que solicitaram e que alimentaram o sistema de forma devida e correta, eles estarão nessa primeira portaria. Agora, eu não posso, enquanto Ministério, não podemos fazer um repasse de algo que não solicitou, de algo que solicitou de forma inadequada. Vou refazer a pergunta. Vou refazer. Todos os municípios que refizerem a sua inserção de dados, fazendo a correção por erros cometidos por eles, serão prestigiados com recurso complementar? Eu não tenho dúvida que aquilo que tiver dentro da legislação nós faremos. Inclusive aqueles entes federados que, porventura, né, eles não necessariamente estejam contemplados nessa primeira portaria, porque houve alguma inconsistência de dados. Ele pode solicitar depois, é isso, inclusive, que eu falei hoje para os gestores. Tá na caravana aqui do piso aqui hoje, tanto ontem também. Porque hoje eu tive um diálogo. Enfim, então, se foi solicitado, faz jus,
o Ministério da Saúde fará o devido repasse. Okay. Ontem você falou de uma coisa interessante, que foi a questão de ideias que foram legais, e você falou daquele termo de compromisso para que realmente o dinheiro chegue lá na... É porque assim, a gente tem tido, por parte dos trabalhadores, sempre muitos questionamentos de que, particularmente, nas contratualizadas, às vezes não está chegando o pagamento na ponta. Né? Existem ainda mais algumas dúvidas nas contratualizadas. OS, por exemplo? Sim. E, ao mesmo tempo, também, os próprios entes federados ficam preocupados porque eles fazem a inserção de dados das contratualizadas dos entes federados, eles pegam dados das contratualizadas e eles é que informam. Ou seja, eles estão assumindo a informação da contratualizada. E ele faz o pagamento à contratualizada. Você acha isso ruim? Eu não acho que é ruim, mas eu acho que, pelas práticas exitosas do que tem, disseram aqui em Minas Gerais que vários municípios já estão tendo, e hoje eu informei de novo, era que talvez seja interessante, se da mesma forma que a gente tem um sistema que faz isso, e lá ele assina um termo virtual de responsabilidade pelos dados, que eu dei a sugestão, volto a dizer, o Ministério da Saúde não veio aqui para dizer o que o ente federado tem que fazer, não veio e não pode fazer isso. Nós temos um pacto federativo, as responsabilidades e competências de cada um. Nós viemos apenas orientar e dizer algumas práticas exitosas que tem. Compete ao ente, se ele acha que é importante aquela prática, fazer ou não. Deixando bem definido. Só não pode prejudicar o trabalhador. Eu acho que, mas eu sou bem sincero contigo, assim, sabe, Socorro? Eu posso falar mais pelos entes federados, que é o contato que a gente tem. A mais isso. Eu não vejo, por parte dos entes federados, não interesse em querer resolver essa situação. Eu vejo que tem muito interesse em resolver a situação. Alguns têm dificuldade de entendimento. Existem legislações que cada município tem uma. Isso termina dificultando. Sabe? Tem, às vezes, de legislações que terminam nos informando, que terminam sendo até algumas inconstitucionais na minha visão, volto a dizer, eu sempre oriento, procure o jurídico, procure a procuradoria, procure o COSEMS, que tem aí também feito um papel importantíssimo pelo Brasil afora, né? Aqui de Minas não foi diferente, mas todo o estado que a gente vai, o COSEMS tem esse papel importante, as superintendências do Ministério da Saúde também tem Poliana, agido, né? Poliana da Secretaria Estadual de Saúde, enfim, a gente tem tido uma parceria importante, por isso que eu digo, eu vejo sim muito comprometimento dos gestores. Não posso falar sobre todos, no geral, mas o que eu tenho visto, o que eu tenho verificado, há um comprometimento maior e nossa relação termina sendo mais próxima com os gestores e com os trabalhadores por conta do fórum. Tá certo. Né, do Fórum Permanente da Enfermagem. Eu vejo muito comprometimento. Agora, eu sugiro que muitas vezes façam esse não é um termo de contrato, é um termo de repasse, para que fique muito amarrado qual é a responsabilidade. Documentado, amarrado. Comprovante, mostrando que o dinheiro que foi recebido foi feito, enfim, são várias situações que para estar bem amarradas, para a gente não ter dificuldades com relação a isso. Tá? Então, são coisas que, assim, eu sugeri, é uma prática exitosa, alguns acharam interessante, talvez execute, mas volto a dizer, é discricionário do gestor, porque isso seria uma forma, inclusive, de, assim, 60 dias para que a contratualizada apresente toda a documentação de que foi feito o pagamento para seus trabalhadores. Sim. Que talvez que haja isso. Por quê? Porque se eu vou prestar conta, por exemplo, desculpa, Ana, vou usar teu nome, tá? Se eu vou prestar conta sobre o que a Ana está me dizendo, nada mais justo do que eu tenha uma forma de ter os dados de Ana bem mais acessíveis para mim. Porque a responsabilidade da prestação de contas será minha. Sim. Então se eu estou te repassando o valor, então vamos lá. Vamos dizer aqui, olha, o repasse, o que é que tu tem que comprovar? Se tem algum dinheiro na tua conta, então vamos fazer como o Ministério faz. No próximo repasse eu diminuo. Entende? Isso é sugestão de práticas exitosas que acontecem pelo Brasil afora e que a gente tem a responsabilidade de, na caravana, passar isso para os gestores. Mas volto a dizer, o Ministério da Saúde não veio para a caravana para dizer o que tem que fazer. Sim. Eu vou refazer aquilo que eu disse no princípio. Nem sou oráculo para ter todas as respostas e nem sou o dono da verdade. Mas é para ouvir eu vou pedir ao oráculo agora. Vou me dirigir ao oráculo. Você não, eu sei. Olha, duas últimas perguntas, a gente vai caminhando para o encerramento. Mas esse papo aqui eu ficaria o dia inteiro, porque é uma coisa que eu tenho me envolvido muito, e eu quero também agradecer os prefeitos que fizeram contato comigo, a toda a enfermagem que confiou no Corém. Eu já dialoguei demais com vários prefeitos, secretários, todos me atenderam muito bem, outros mais resistentes, né? Mas, no final das contas, também acredito que vai dar tudo certo. Concurso público que vem aí, colocando já um salário que não é o da lei. E abre concurso público
Você não acha que está arriscando demais esses concursos públicos sem uma interlocução com o Ministério da Saúde? Nós sabemos 10,6 bilhões, tá, mas já predestinado para um cálculo aí que o Ministério da Saúde fez. Eu acho que os prefeitos estão abrindo concurso público, não assumindo, porque ele tem, entre aspas, uma observação que ele não é responsável por garantir o piso, se não tiver o recurso complementar, ele não precisa cumprir, está lá, está previsto, mas eu estou achando muito confuso essa questão do prefeito abre um concurso público, coloca lá o salário que ele quer e fala, não, agora quem vai ter que se virar para resolver esse problema é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está pensando nisso? Socorro, veja só, eu só te dizer assim, a questão do concurso público é do território, como eu te falei, né? Então não compete ao Ministério fazer qualquer ingerência sobre isso, pela questão do Pacto Federativo. Eu só acho que, desde maio de 2023, você tem uma legislação que é a Lei do Piso. Ela não pode ser desconsiderada sem eu ter, digamos assim, um parecer robusto jurídico. Sim. Eu tenho relatado isso pelos gestores, já aconteceu, inclusive, em um estado que o Tribunal de Justiça proibiu o concurso ser realizado sem considerar o piso da enfermagem. Não estou dizendo que é essa o julgamento final, porque isso foi uma instância local. Isso tem como recorrer, enfim. Mas o que eu sempre digo é, eu utilizo muito esse termo, lá na carteira você vai ver que tem isso, todavia tem que ser considerado o piso da enfermagem. Ótimo. Mas eu acho que cada um, volto a dizer, eu acho que cada um depende, né? Tem que fazer sua análise jurídica e tal. Mas, no fim das contas, uma coisa eu tenho convicção e posso te dizer. Se esse profissional que está entrando agora, ou que já está dentro, ele de uma forma ou de outra, seja porque ele já vai ser contratado considerando o piso, seja porque ele vai receber a diferença por assistência financeira complementar, é que de uma forma ou de outra ele tem que receber o piso. Entendi. Tá? Eu tenho convicção agora, cada um, eu quero fazer um concurso, sou prefeito, eu tenho, logicamente, a minha autoridade, a minha responsabilidade, a minha competência, eu fui eleito para isso e, logicamente, eu posso ter a forma que eu pense que seja. Nada impede que alguém questione ou que a justiça se posicione para dizer está correto, ou a justiça diga não está correto, tem que corrigir o edital. Mas aí é uma coisa muito local, que compete, né, às prefeituras, compete a quem vai fazer a inscrição no concurso, saber se está correto ou não, é uma coisa muito território, não tem como o Ministério da Saúde, obviamente, né, tomar qualquer decisão para relações, porque não é competência do Ministério da Saúde. Enfermagem, aqui o Corém Minas continua solicitando a impugnação, mas nós dependemos de um parecer jurídico que também não é da nossa competência. Para mim, a melhor impugnação é não fazer inscrição num concurso que não esteja adequado. Chegamos ao final, mas agora, assim, Fábio, você se tornou uma figura muito popular, né? Você hoje faz parte das nossas conversas. Todo mundo conversa com você sem você nem imaginar, né? Através da live, né? São milhões, nós somos mais de 3 milhões de profissionais. Então, agora ninguém sai daqui também sem a gente conhecer um pouquinho da pessoa. O que mais te define enquanto pessoa? Na verdade, aqui eu acho que eu já falei isso na minha fala inicial. Eu acho que é o gosto pelo desafio. Boa. Viver é melhor que sonhar? Eu não tenho dúvida. Agora, o que seria a vida da vida sem os sonhos? Né? Sim. Não vejo com bons olhos quem destila o ódio nas redes sociais. Eu tenho muita dificuldade nisso. Não só isso, como também quem dissemina desinformação. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com as redes sociais. Viciado na realidade, pero no mucho. Eu sou muito viciado na realidade, de verdade. Eu tenho esse gosto muito de viver, enfim, de tentar modificar tudo que eu tenho. Talvez seja até um... Eu fui atrás, eu fiquei te stalkeando aí, tá? Eu falei, deixa eu conhecer um pouquinho do Fábio. Para mim, basta o essencial. Sim, eu acho que a gente perde muito tempo com muita coisa. Talvez com esse acidente? Talvez me mudou muito enquanto pessoa, porque eu tive uma outra perspectiva. A partir do momento que você achava que pode tudo, porque você ia para todo canto, aí você ficar preso a uma cama durante um bom tempo, isso traz algumas reflexões. Mas eu vejo muito a questão seguinte, perguntaram, tem um livro que é Frei Beto que terminou escrevendo, e que é Teilhard de Chant, eu acho que é Teilhard alguma coisa, um padre que escreveu, e nesse livro lá, que se chama Sinfonia Universal, o Frei Beto tem uma frase que para mim é muito marcante.
pergunta a ele, né, assim, qual o segredo da felicidade? Ele disse, não dá importância ao que não tem importância. Meu pai, música popular ou forró da Paraíba? Eu gosto dos dois, eu sou muito eclético, né? Mas assim, a gente não pode esquecer as nossas. Você lá em Você é de Campina Grande? Sou de Campina Grande. Vai começar o maior São João do mundo Eu agora. vou lá agora em junho, pode ir, tem vai lá. Tem lá. Aqui. Você cozinha bem, né? Eu estava vendo um camarão lá que você postou. Tem um canal do YouTube. Eu tive um programa de gastronomia antes da pandemia. Depois da pandemia eu cansei. Por que não foi pro Masterchef? Não, na verdade, porque assim sempre foi muito mais um hobby. No sentido de fazer. Então, eu era o apresentador desse programa, o programa Degustando Conversas, e eu apresentava no SBT da minha cidade, do meu estado. Era todo sábado. Eu fui no seu blog também. Foi lá no blog. Fui, li lá. Isso quando posso escrever. Tô sem tempo, viu? Tô sem tempo para Pois escrever. você devia voltar a escrever. E aí, você citou um livro lá no seu blog. Eu falei, gente, eu já ouvi falar desse livro. Jorge Orwell, 1984. Tu sabe que ele faz uma brincadeira, né? Porque ele bota... Ele bota 1984. Gente, esse livro é complexo demais. Muito. Pelo amor de Deus. Ele, na verdade, ele bota 1984, mas ele quer falar em 1948. Ele é um livro que ele escreve pós Segunda Guerra Mundial. E ele já estava prevendo a divisão do mundo e o Big Brother, né? O conceito de Big Brother surge aí o Grande Irmão. Você sabe, e aí eu falei, gente, eu já vi esse livro aqui na minha casa. Meu filho. Coisa boa. Olha aqui, eu falei assim, Léo, vou levar esse livro, vou brincar com o Fábio. Eu sou leitora, mas não sou. Mas deve ler. E tem outro livro dele. Tem outro livro dele formidável, que é a Revolução dos Bichos. É muito formidável. Está na evidência, tem um influenciador que está fazendo uma... não sabia não sabia não. Aí eu falei, Léo, me fala um pouco desse livro aqui, assim, meu filho é um libertário. Que bom. Então, tu sabe, para tu ter noção, o outro livro, A Evolução dos Bichos, né, George Orwell, ele escreve como uma crítica, naquele momento, ao tudo que terminou se tornando a Revolução Russa. Eu sou socialista, enfim, acredito nessa alguma forma de concepção da igualdade e tal, mas ele faz uma crítica na Revolução dos Bichos, que tem uma frase lá que ela terminou sendo a grande crítica, que todo mundo que fazia, tanto é que terminou caindo no regime, era o seguinte, era um regime que eram iguais, mas nem todo mundo é igual. Aí ele dizia assim, todos somos iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Na verdade, uns bichos que se rebelam e tomam conta da fazenda, e dentro dessa tomada de conta da fazenda, uns dizem assim, não, mas nós, aqui a partir de agora todo mundo é igual. Mas nós somos mais iguais porque nós estamos no controle. Então era uma grande crítica que se tinha. Sabe por que eu fiz tentei trazer um pouco de você? Porque você é uma pessoa que está mexendo com algo nevrálgico, que valores que estão mudando a vida de pessoas. E eu, gente, eu estou achando tão estranho que eu nunca fiz o podcast nessa hora, o sol está batendo, tá bom demais. Então, acho que é interessante a gente saber, conhecer um pouco do Fábio, pessoa, né, que está fazendo um trabalho brilhante, representando, né, o Ministério da Saúde, a equipe da Isabela, né, a ministra Nízia, o secretário. O executivo? Bruno é o nosso diretor, Bruno Guimarães, Elton e uma equipe, né? Não é só o Fábio. Sim, claro. É uma equipe. Hoje nós estamos aqui com Vitória da comunicação do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde. E a gente sempre está contribuindo de forma efetiva. Isso. E a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo. Mas não é que vai dar tudo certo porque as coisas acontecem por acaso. É porque as coisas estão sendo estabelecidas a partir de legislação, de valores, e nós vamos aí brigar no Congresso por aquilo que nós acharmos que tem. Brigar não, negociar, um bom debate, dialogar, um bom debate, e aí a gente confia no nosso presidente Bruno Farias, deputado federal, eleito por nós e que é a nossa voz. E aí, Fábio, eu espero que você tenha se sentido bem. Com certeza. Foi muito bom conversar com você aqui. Eu me sinto uma privilegiada, né? Eu não, o Corém Minas, né, Lucas? Com certeza. Se sente privilegiado, honrado com a sua presença, te agradecer por você estar conduzindo isso tão bem, porque eu não sei se teria tanta paciência de, através da repetição, instruir tanta gente, né? Próxima portaria? Acredito que a gente vai estar... Pode ser que na próxima semana surja já a portaria da revisão de dados, mas a próxima portaria será publicada até esse mês. Talvez a gente estenda um pouco, porque a gente deixou aberto o sistema até o dia 21.
Tá? Tá. Hoje encerraria, hoje é dia 15, Até encerraria. 21, gente. Hoje a gente encerraria, né, a nossa portaria até o dia 15. Mas Hoje é dia estendeu? 15, não é isso? Hoje é dia Hoje é 15. Seria até hoje, mas a gente estendeu até o dia 21 por conta daquilo que eu disse, completou um ano. Então a gente precisou adaptar o sistema, né? Parece brincadeira, mas já completou um ano, né? De maio de 2023 a abril de 2024. E aí nesse mês de maio a gente fez isso, só abrimos dia 6 e aí estendemos até o dia 21 para dar essa compensação. E aí, depois disso, acredito que até dia 25, 26, essa portaria já vai estar no dia 25 assinada pela ministra, mas a publicação dela pode ser que estenda um pouco. Mas, efetivamente, no último dia útil do mês, será feito o repasse para todos os entes federados. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Vou deixar para o nosso convidado fechar. Ana, Claro. Quer deixar alguma Com coisa? certeza, mais uma vez a gente gostaria de agradecer a participação dos dois, né, Socorro? Duas participações muito especiais. Eu tenho certeza que vocês conseguiram ajudar muito a esclarecer várias dúvidas da nossa enfermagem, dos nossos gestores. E antes de finalizar, eu queria lembrar você que está assistindo esse programa maravilhoso, que com certeza ajudou muito você. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e de curtir esse episódio, né, Socorro? De comentar, de divulgar, de clicar aí, ó, para seguir a gente, né, o Corém, nas nossas redes sociais, o nosso podcast e de divulgar esse podcast para mais colegas da enfermagem. Muito obrigada, Fábio, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada, Lucas, por estar conosco. E com certeza é sempre uma honra, um privilégio ter você aqui conosco. Lucas? Realmente foi um prazer, foi uma conversa muito proveitosa, tirou muitas dúvidas, até da gente mesmo, que por vezes tem essa responsabilidade de repassar essas informações, então para a gente foi uma conversa muito proveitosa. Gente, eu só tenho a agradecer, eu acho que é muito importante essa relação, o Ministério da Saúde quer se aproximar cada vez mais, não só dos entes federados, como também dos trabalhadores e das trabalhadoras, vocês representam isso, né? Representam toda essa realidade aqui de Minas Gerais. O Corém, dentro não só de Minas, mas de todo o Brasil, tem desempenhado esse papel fundamental e importante, junto com o COFEM, a nível nacional. Então, quanto mais a gente compreender e entender essas realidades, mais soluções talvez a gente consiga encontrar, porque eu acredito que a meta de todo mundo e do Ministério da Saúde não tem sido diferente, é que a gente haja a efetivação do Piso Nacional da Enfermagem, neste caso específico, através da assistência financeira complementar. Enfim, talvez eu não tenha dado algumas respostas que se queira escutar, mas eu não posso fugir daquilo que está dentro da legislação, daquilo que é responsabilidade nossa, daquilo que é competência do Ministério da Saúde. E no restante, está sempre à disposição para que a gente possa cada vez mais estar aqui perto de vocês, se não presencialmente, como foi nesse momento, mas pelo menos de forma virtual, naquilo que a gente puder contribuir. Uma boa tarde a todos e a todas. Quer deixar sua rede social? Por favor. Na verdade, eu estou usando Fábio Maia SUS, @Fábio Maia SUS, que é institucional no sentido de horário, né, para a gente ir. E a rede social tu mandou para mim aqui? Tá, deixa eu só ver aqui. @isabela.pinto. E aqui eu queria que é onde você está lá, você tem uma interlocução mais próxima com o Ministério da Saúde, é importante. Lá o Instagram de isabela.pinto. E eu vou fazer um encerramento diferente. Eu queria que a câmera pegasse nós quatro. Tem jeito aí, Renata? Sim. Tá 4? Bem, eu, mais uma vez, estou aqui. Gente, ó, a cartilha está aqui. Se precisar, outras virão. E eu quero agradecer a Ana, agradecer Lucas, agradecer você, Fábio, e dizer que o Enfermagem Pode é uma prestação de serviço à nossa enfermagem. Eu quero, mais uma vez, reforçar o respeito, né, que a equipe do Ministério da Saúde, que está trabalhando essas questões de repasse do recurso complementar, está acontecendo de forma pontual, com base na legislação. E aí a gente segue mais uma vez aqui no Enfermagem Pode, agradecendo Fábio, Lucas e Ana, e vem com o Corém, porque nós somos para você.